Olá, tudo bem? Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, última edição do mês de fevereiro, edição 405, complementa a edição 403, quando eu falei do Bradesco e da provisão feita pelo banco de 4,9 bi, quase 5 bilhões, em relação aos créditos que o Bradesco tem, aos empréstimos que ele fez para as lojas americanas. O advogado Diogo Pedro, né, da Nóbrega, profissional da área jurídica, mas com bom conhecimento contábil, né? Está fazendo contabilidade, o Diogo perguntou para mim, o Pegas, a empresa pode fazer, no caso o banco, e as empresas em geral, elas podem fazer a provisão que elas desejarem, não há um critério, uma regra, ela pode fazer a provisão toda. É permitido isso sob a ótica contábil, não sob a ótica fiscal, que fiscalmente a gente conversou, explicou lá, assista ao vídeo, edição 403, não é permitido. O fisco tem suas regras para aceitar a despesa como dedutível. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o provisionamento. As empresas podem reconhecer as provisões por qualquer valor, conforme o critério livre? Não. As empresas devem registrar suas perdas estimadas, né? Não é perda incorrida ainda, porque ainda não aconteceu. É uma estimativa de perda. Isso até 2018 não tinha sido referendado nas regras do IFRS, né? Dos CPCs. Agora isso está permitido, está previsto lá. Mas as perdas estimadas devem ser reconhecidas conforme o regime de competência, a vinculação da receita com as despesas da empresa, né? E também com o conceito de ativo, a perspectiva daquele valor que está registrado no ativo se transformar em benefícios futuros para a empresa, né? Eu receber no futuro aquele valor. Isso está definido na estrutura conceitual e está integrado nos pronunciamentos número 12, de ajuste a valor presente, né? Aquele ativo, tanto quanto receber das empresas, como os empréstimos do banco, pode ser trazido a valor presente. O CPC 47, no caso de contratos, né, das receitas com contrato, que aí tem diferentes critérios de apropriação, e o CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Então, isso foi referendado nesses CPCs, integrado com a estrutura conceitual. Mas vamos falar especificamente das instituições financeiras, que naturalmente elas são mais expostas ao risco de crédito. Por quê? Porque é o negócio principal delas. Elas trabalham com empréstimo, né? A matéria-prima delas, o produto principal delas é o crédito, é o empréstimo, é o financiamento para as empresas e para pessoas físicas, principalmente para as empresas, onde tem um risco mais elevado. Isso é regulado pela Resolução 2682, a conhecida Resolução 2682 de 1999 do Banco Central do Brasil. Vamos ver o que diz a resolução, porque é interessante, porque essa resolução, ela, ainda que ela não tenha impacto fora do Banco Central, ela regula, ajuda a direcionar o provisionamento das empresas comerciais, industriais e de serviços em relação aos seus créditos. Bom, diz aqui no artigo 2º, ó, a classificação da operação no nível de risco correspondente, quer dizer, qual a perspectiva de perda? É responsabilidade da instituição detentora do crédito, no caso do Bradesco, específico daquele 403 que eu fiz aqui, a edição 403. E deve ser efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis. Todos os bancos têm que fazer isso, fazer a avaliação de crédito com critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas, contemplando, no mínimo, as seguintes situações, os seguintes aspectos quanto ao devedor. Vamos falar do devedor e não da operação em si. Em relação ao devedor, no caso a LASA, para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, para os bancos em geral, situação econômico-financeira, grau de endividamento, que está mais elevado, a gente não sabe os números ainda, porque não houve divulgação final do balanço, né? Capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa, administração e qualidade dos controles, pontualidade e atrasos nos pagamentos, as contingências do negócio, o setor de atividade econômica, no caso comercial, e os limites de crédito que são concedidos, dados para a instituição. Quando o crédito está em atraso, a resolução define os percentuais aqui, né? Começa com 0,5%, se tiver em dia ou até 14 dias de atraso, você classifica como A e provisiona apenas 0,5%, uma perda estimada de 0,5%. Aí de 15 a 30 dias de atraso, você classifica em B e provisiona 1%. E por aí vai. Ó. Se tiver de 31 a 60 dias de atraso, 3%. De 61 até 3 meses, 10%. Acima de 91 dias, 30%. O que o Bradesco fez? Ele provisionou como se o crédito estivesse acima de 180 dias de atraso, estimando uma perda completa, total do crédito que ele tem.
A princípio, parece exagerado, não vamos negar. Agora, não temos a informação detalhada da instituição financeira. Isso é uma informação interna que, logicamente, pelo Bradesco ser uma companhia aberta, será divulgada, né? Uma instituição financeira que é obrigada a divulgar seus números do Banco Central, isso será divulgado e informado ao mercado, na página da instituição e para o mercado em geral. Então, vamos aguardar a publicação, a divulgação. Agora, Diogo, respondendo a você e a todo mundo que veio aqui tentando entender isso, a provisão, a perda estimada, tem que guardar relação com a perspectiva daquele ativo gerar caixa para a empresa. Então, gente, provisionar 100% só em último caso. 100% você provisiona para aquele devedor que está falido, cuja perspectiva de receber é praticamente nenhuma. Sinceramente, não parece ser o caso das operações da LASA, pelo menos por enquanto. A gente, logicamente, precisa guardar mais informações e os documentos oficiais das instituições, tá? Eu queria trazer esse esclarecimento no começo da semana para ajudar aí na reflexão e no seu entendimento, no seu conhecimento. Abraço, alegria e uma ótima semana para você.